volta. Bora falar de coisa... Não é coisa boa, não. Eu ia dizer coisa boa, né? Vamos falar do empate. Palavra muito forte. Vamos falar do empate de ontem, mas deixa eu colocar assim uma abertura para que a gente também... Eu posso não estar sendo o dono da verdade, como eu não tenho essa pretensão, mas eu tenho o dever de comentar que eu não esperava nada da partida de ontem por um simples motivo. Se com o técnico Jair Ventura a coisa não andou, estava parada, estartada, esquema defensivo, alguns atletas renovados aí com nenhuma propriedade para ficar na Ilha do Retiro, imagina com o César Lucena, não dizendo que o César não presta, que isso, que aquilo outro. Pelo contrário, conheço o César pessoalmente como pessoa, como caráter excelente, e como técnico, eu ainda quero ver o César voando mais. Não sei se ele está achando que é legal ficar como um auxiliar, né, permanente, que é uma boa, não estou dizendo que não é, mas se ele quiser alçar voos mais altos, a gente precisa ainda de mais material para falar do César. Acho que o César ontem pecou em uma situação. Claro, não muda. Gente, discordem, inclusive o pessoal do chat. Discordem, aprovem, comentem. O negócio é falar. Não sou o dono da verdade. Acho que ontem o César Lucena teria que fazer o que ele fez mesmo. Mudar muito não, até porque chamaria a responsabilidade para ele. Mudou. Opa, é César, assinatura de César. E eu acho que não é por aí. Né? Não tem ainda esse condão de estar mudando o planejamento para um jogo dos jogos, para a semana ter um técnico novo, provavelmente, se é que não já está contratado e vai ser anunciado nesses bastidores da vida, mas o Mikael deveria ter voltado para esse time, porque eu não vi, por meritocracia, por nome, sim, Trellis, eis isso, eis aquilo, e o Mikael começando, aspas, a carreira agora aqui na Ilha do Retiro. Trellis fez o quê? Sim. Eu vou começar chutando a porta, porque Trellis fez o quê? Nada. Então sim, mas é sua opinião, a minha, vamos ouvir a galera, vamos ouvir aqui o Pedrão e o Luquinha. Acho que era o menino ontem, da continuidade, e Trellis, que chegou agora, mesmo com o nome, como você disse, não fez nada até agora que justificasse nem Jair Ventura e muito menos César Lucena ontem da continuidade. No caso aí, vamos lá que o homem está querendo falar. Zé, dá a tua opinião, macho velho. Rapaz, não tem critério nenhum que justifique botar Trellis. Seja nome, CPF, CNPJ, o que for, não tem. Mikael vinha jogando bem, apesar do time ter todas as dificuldades possíveis. Ele se mostrou ali alguma lucidez, mas parece que lucidez é demérito no esporte. Gustavo vinha muito bem no make-up, foi pro banco e ninguém sabe por quê, nem tentam uma alternativa. Mikael é a mesma coisa, então assim, não pode se esperar nada diferente do esporte, nada diferente no futebol do esporte, se quem está jogando bem vai pro banco, então vai esperar o que se viu ontem, ou o que não se viu, né, na verdade. Então, minha visão de auxiliar, né, assim que o treinador é demitido, é a hora que você tem de mostrar o seu trabalho, né? Que você fica meses e meses e anos ali encostado, às vezes ninguém nem sabe o que você está fazendo direito. Então, quando você tem uma chance, ao meu ver, você tem que mostrar algo de diferente, tem que tentar algo diferente, buscar soluções diferentes do que vem sendo feito para poder chamar a atenção. O César repetiu o mesmo time da última partida, que não jogou bem, que foi praticamente aí goleado, né, pelo Ceará, e tinha alternativas no banco que ele acabou não utilizando. A justificativa dele para não utilizar Mikael e Gustavo foi a expulsão do Luan Poli. Inclusive, foi a pergunta que eu fiz para ele na coletiva de ontem. Por que ele não utilizou os garotos que vinham tão bem, com uma ofensividade tão sem criatividade ontem, como foi o Sport? E ele disse que foi por conta da expulsão, que o Luan acabou com o sistema de jogo dele, que ele teve que tirar o Thiago, botar outra peça de reposição e tudo mais. Mas mesmo assim, eu acho que as mudanças que ele fez foram erradas também. Eu acho que a intensidade do jogo de ontem, o gramado do jogo de ontem, a situação do jogo de ontem era um jogo perfeito para Gustavo e Mikael. Jogadores que são acostumados a jogar nesse tipo de campo, porque passam a base toda jogando nesses gramados, Afogados, Central, Salgueiro, enfim, esse gramado mais duro, mais
desgastado. Então, acho que seria uma boa oportunidade. São atletas que vinham rendendo bem, vinham dando calor sempre que entravam no jogo, entendeu? Então, ao meu ver, foi uma alternativa errada do César. E é um cara que eu respeito muito, é um cara que tem sua história no esporte, tem sua história no futebol, mas há muito tempo que ele vem pingando, Alessandro, em funções dentro do esporte. Era o treinador do Sub-20, não agradou, chegou o Ricardo Severo, aí ele ficou lá encostado, aí agora tá no profissional, aí quando Jair Ventura não podia, assumiu o Ricardo Severo, porque não foi o César. Aí outro jogo foi o César, aí o César não podia, aí fica nessa, você fica sem saber o que está acontecendo no clube, qual é a função de quem, entendeu? Então, num jogo como esse, era o jogo do César se mostrar. E para mim, ele não se mostrou em momento nenhum. Não, eu concordo. Acho que o maior erro do César, o que mais me fez discordar ontem, foi a demora para ele substituir. Óbvio, tem algumas discordâncias na escalação, inclusive vou falar à frente a respeito do Mikael, que foi uma dessas discordâncias, mas mesmo com toda a limitação, com todas as dificuldades e com todas as discordâncias, a gente sabe que a escalação do Sport, que entrou em campo ontem, tinha a obrigação de vencer o jogo contra o Afogados. E a gente viu que desde o primeiro tempo o Sport, em momento algum, conseguiu ser impositivo, conseguiu dominar a partida como a gente esperava que fosse acontecer, conseguiu, como é que eu posso dizer, entrar na defesa do Afogados. A gente viu o Sport tentando, por exemplo, um chute, uma cobrança de falta de Thiago Neves, um chute de Toral depois da cobrança de escanteio. A gente não viu o Sport conseguir entrar com jogadas trabalhadas, não viu o Sport demonstrando alternativas ofensivas. Dito isso, além dos problemas de sempre, de uma transição muito lenta, para sair da defesa para chegar no ataque, falta de chegada pelas laterais, a gente viu o Sport que não evoluía com o passar do tempo na partida, e o César só foi mudar lá para metade do segundo tempo, que acabou sendo muito um tempo ainda mais reduzido, porque aos 34 o Luan Poli acabou sendo expulso e teve que mudar toda a estrutura da equipe depois, para ter uma postura mais cautelosa e ficar um pouco menos exposto. E sobre Mikael e Trellis, está aí outra grande discordância minha, que eu cheguei até a expressar no meu Twitter ontem. Eu sei que o Trellis foi contratado com status e com salário de jogador que vem para ser titular, tá? Mas a gente sabe que Mikael está vivendo uma fase extraordinária nesse começo de ano. Ele está sendo um destaque do time, na minha opinião. Ele e Gustavo. Acho que não existe, sem que o Mikael tenha dado motivos, ele da noite para o dia e parar no banco de reservas. Primeiro porque o Mikael está num momento muito iluminado, vinha fazendo gols, se destacando não só pelos gols, a gente fala sempre aqui, da maneira como ele faz pivô, como ele ganha, ajuda a prender a bola. Pois ele tem ajudado bastante no time. E o Trellis, querendo ou não, é um jogador que nos últimos anos tem jogado pouco, porque teve problema de lesão, estava escanteado no Internacional, teve pouco espaço no São Paulo. Então, acho que devia ser uma disputa sadia, onde o Mikael, que era o dono da posição por merecimento, continuasse como titular e o Trellis fosse entrando aos poucos, ganhando minutagem, ganhando espaço aos poucos e tendo a oportunidade de mostrar se merecia ou não botar o Mikael no banco. Caso isso não acontecesse, que o Mikael continuasse tendo a oportunidade de dar continuidade ao ótimo trabalho que vinha desenvolvendo. O técnico Jair Ventura falava muito no esporte em meritocracia, mas no momento de usar a meritocracia propriamente dita, foi perguntado e com cara feia e burrada respondeu quase, não digo monossilabicamente, porque não é isso, mas só para entender, muito, muito breve, porque eu quis, né, escalar o Trellis, a opção do treinador. Sim, cara, mas vamos conversar, porque no treino ele está desenvolvendo melhor, né? Porque isso faz com que arrume outro problema, né? O discurso é A, mas na hora H mesmo eu não faço isso aí. E qual é a lógica? A mesma situação, sem querer adiantar o assunto do Poli, mas a mesma situação aconteceu com o Carlos Eduardo, que eu não estou dizendo que não é um bom goleiro, não estou dizendo que não merecia, não estou nada, porque eu não estou assistindo os treinos. Mas, por uma ordem de meritocracia que até então eu acreditava, o terceiro goleiro não está à frente do segundo, porque vem primeiro, segundo e terceiro. Eu assim aprendi no Jardim, Jardim não, né? No primário, e até hoje nunca mudou, que o terceiro vem antes do primeiro, do segundo, e ele abusou desse direito. E aí vem a falta de gestão, né? De grupo, e começam os problemas. Acho que já isso aí, por uma questão também de grupo, porque eu não via mais você dizer e jogador de futebol, cara, se ouve muito, e
Fale e cumpra. Fale e cumpra. Sem querer comparar, advogado penal que vai defender algum cliente dele, prometa e cumpra. Quando você vê um probleminha aí fora com um advogado, é porque ele prometeu e na ordem não cumpriu. Né? Só para fazer uma coisa, talvez não tenha sido feliz no exemplo, porque eu não estou chamando ninguém aqui de bandido nem de nada, né? Eu chamei de cliente e nem quero dizer isso, mas é a questão do diálogo, de dizer realmente, é isso e vai acontecer isso. Vou te pagar tal dia, porque se não pagar a panagem, né? Eita, fui longe, Candeias. Se você vai pagar e não paga, jogador de futebol é bronca. O funcionário do escritório, do banco, tal, qualquer coisa que aconteça, ele ainda respira e consegue. O jogador de futebol, não, papai. Eu já estive lá dentro. Basta 3, 4 ali dizer, tá certo. Faz que paga, eu faço que jogo. Deixa sair que a gente começa um negócio. Aí começa um mutinho ali dentro. E tô achando que o negócio está funcionando. Então, a saída de Jair, eu acho que vejo... Acho que vejo positivamente também, porque esta bomba ia explodir justamente no Campeonato Brasileiro, onde a gente não pode mudar o técnico mais do que uma vez, né? Trocou, só pode uma vez, não é isso, gente? Só pode demitir uma vez. Só pode demitir uma vez. É mas se o cara pedir demissão, pode, enfim, são duas. Pois é, então eu vi muito por aí. E como vocês concordaram comigo, o Trellis chegou agora, tá ainda subindo a escadinha do ônibus e o Mikael já tá na janela, né? Nem aqueles cachorros alegres, assim, com o cabelo, né, os pelos voltados assim, babando que só porque os olhos secos. Era o menino. Aí eu vou morgar um guri desse, né? Com um futuro arretado que eu não sei vocês, o torcedor, mas eu vejo o Mikael... talvez eu esteja sendo até irresponsável de compará-lo, mas não devo comparar. Mas eu vejo, no pouco tempo que ele está no esporte, muito mais propriedade técnica de um cara já com a cabeça muito maior. Claro que precisa melhorar, pelo amor de Deus. Mas comparando com o Joeliton, proporcionalmente, está fazendo mais do que o Joeliton. Zé acha que não. E eu queria ouvir o Zé agora. Eu acho que não. Assim, essa comparação também é difícil, porque o Joeliton jogava num time... Mesmo no começo do ano, quando ele entrou no Pernambucano, jogava num time já mais organizado. Você está me dando mais... Só que assim, Joeliton jogava diferente. Não, veja, eu não acho que seja a mesma coisa, não. Num time ruim, o cara joga, imagina se ele tivesse naquele time. Você está dizendo. Aí a gente vai para a conjectura abstrata, enfim, para a mesa de bar. Mas é uma conversa boa também. Eu não gosto dessa comparação, não. Por mais que eu ache que ambos tenham uma qualidade assim. Joeliton, eu acho ainda achava ele um pouco melhor em alguns fundamentos do que acho Mikael. Mas aí a questão assim, pontuar coisas de quem está começando, que vai melhorar, enfim, de quem tem coisas a ajustar. Mas eu não tenho muito isso não, assim. Tá jogando bem, tem que jogar. Não tem motivo para tirar. Mesma coisa que o Gustavo. Não faz o menor sentido. A não ser que você vá partir para as teorias de conspiração, porque fulano trouxe, tem que botar para jogar, porque fez um acordo que o cara tem que jogar não sei quantos jogos. Aí tem que partir para esse tipo de conjectura louca, as conspirações, para poder entender, porque por bola não faz sentido. Não faz sentido você tirar Gustavo, que está jogando bem, e botar um jogador fora de forma, que não vai aguentar jogar o jogo inteiro. Por quê? Entendeu? Se você tem dificuldade na distribuição de jogo, como é que você mantém lá aquele bando de volante contra o gigante Afogados? E não bota um meio que tá jogando bem, que é ofensivo. Então, assim... Agora, assim, não vou voltar aqui a Mikael e Joel, então, assim... Deixa eu só dar um lembrete. Tu continuas e a gente fica conversando ainda. Observem os microfones. Deixa eu ir botando as imagens para a gente também destacar essa partida, mas continua a resenha. Vamos lá, se liga no microfone. Vai na bola, Zé. Mikael, ele mostrou o seguinte, ele mostra que ele sabe se posicionar, chuta bem, olha para a barra, olha para o goleiro, né? Coisas que muito atacante hoje em dia, como a gente viu o Everton ontem, né? Aquele chute, um negócio horroroso, olhando para baixo, não olha para o goleiro, não olha para a barra. Então, assim, e por mais que a gente reclame ou tente justificar que Trellis não recebe bola, que isso, que aquilo, outro, não tem justificativa. O que foi feito não existe. Né? O que a gente vê de posicionamento bom do Mikael na área e buscando o jogo, a gente não tem visto em outros atacantes do esporte. Então,
Eu vi alguns lances aí que a gente está acompanhando do Trellis, que eu imaginei o Mikael com a bola, mas a gente entra no que você está dizendo, naquele lance abstrato, de conversa de bar. Ah, se fosse o Mikael. Não, aí eu não sou o torcedor, mas eu vejo o Mikael com mais propriedade para essas finalizações, para essas bolas na área. Vê, olha o cruzamento, uma cabeçada dessa. Vamos lá, olha aí. Enfim, agora isso é lance de centroavante. O centroavante não pode errar. Foi tocar aquela bola de pole no começo do jogo, que errou o tempo de bola no cruzamento. Que quase que é coberto. O Trellis não é um atacante ruim. Longe disso de ser um atacante ruim. E para uma Série A, eu acho importante você ter esses dois tipos de jogadores. O Mikael é um cara brigador, canhoto, forte, entendeu? O Trellis é um jogador mais alto, mais magro, mais de área. Perfis diferentes. São perfis, os dois são centroavantes, mas pronto, o Trellis se assemelha mais ao Joelinton, ao porte físico, ao estilo de jogador assim. E o Mikael já é um tipo de jogador diferente, que me lembra mais o Adriano Imperador, a força, a vontade, entendeu? Essa questão da impulsão. Eu acho ele mais técnico. Eu acho ele mais técnico que o Adriano. Mal comparando. Aí eu também não acho, não. Eu não acho, mas não. Assim, não. Eu achava Adriano bem mais jogador. O problema de Adriano foi a morte do pai dele. Calma. Não estou comparando os dois. Eu estou dizendo... a parte técnica, proporcionalmente falando, do Mikael, eu acho mais do que o Adriano no início da carreira. Eu acho. Mas, enfim. Enfim. Mas concordo que o Mikael deveria ter tido essa sequência. Eu entendo a utilização do Trellis, porque o Mikael vinha de 2, 3 jogos ruins, perdendo gols, entendeu? Então era a chance de encaixarem o Trellis ali, o cara que acabou de chegar, o cara que teoricamente é o homem-gol e tal, mas a gente tá vendo que não vem funcionando. Por quê? Porque, querendo ou não, o jogo do Sport hoje fica no pé de 4 jogadores. Sander, Maidana, Adrielson e Patrick. Todo mundo que pega a bola do meio para frente, toca para trás. Todo mundo que tem uma chance de fazer algo diferente na frente, recebe a bola e volta o jogo. Aí eles vão subindo, aperta. Neilton, Thiago Neves, Toró, Trellis e os 2 volantes lá. Fica todo mundo por trás das defesas, entendeu? Aí fica Patrick, Maidana, Patrick. Patrick, Maidana, Adrielson, Sander. Aí fica esse toca-toca lá atrás. Ninguém faz nada. É chutão pra frente. Quando um ou outro consegue fazer alguma coisa, geralmente é num contra-ataque. Então, assim, isso pesa muito na parte ofensiva. Isso atrapalha muito quem tá lá na frente. Porque você fica sem espaço para jogar. Porque você empurra a marcação, aglomera todo mundo ali e ninguém consegue criar uma jogada, ninguém consegue se movimentar, ninguém consegue fazer nada. Então, isso já é uma situação impregnada pelo estilo de jogo de Jair Ventura. Porque é o jogo reativo de você ficar levando pressão e jogar no contra-ataque. Então, o time hoje tá com esse reloginho na mente de que não sabe jogar de outro jeito. Fica tocando bola lá atrás, quando é para criar alguma coisa, não consegue. Então, isso prejudica o Mikael, como prejudicou em vários momentos na Série A, prejudicou esse ano. Olha, Mikael, não faz nada, não sei o quê. A bola não chega. Quando chega é um cruzamento bambo, é um passe desnecessário, numa sorte. Então, isso não é futebol. Futebol é você trabalhar um time, é você dar condições e criar variações dentro de um jogo. E o Sport não vem fazendo isso. Por isso que esse jogo amarrado, feio, que ninguém consegue fazer nada. Entendeu? Então pode ser Trellis, pode ser Mikael, pode ser Cristiano Ronaldo, Suárez, Lewandowski. A bola não vai chegar. E quando chegar é num cruzamento forte, numa jogada mágica. Entendeu? Então muita coisa tem que ser revista nesse time do Sport. O treinador que assumir aí vai ter muito trabalho. Muito trabalho. Não é pouco trabalho, não. Pois é. Luquinha, antes de você falar, olha o microfone, vou botar mais outro vídeo aí do restante dos lances, tá bom? E eu queria ouvir você acrescentando com a gente. Bom, como eu disse inicialmente, eu concordo muito com o que Pedro trouxe agora. O problema de transição ofensiva do Sport é um problema que a gente já pode notar desde o Campeonato Brasileiro, na verdade, né? O Sport sempre sofria com aquele mal de ter uma transição muito lenta, muito burocrática. Não tem jogadores com perfil para fazer isso rápido. A gente sabe que
a saída de bola hoje em dia, ela depende dos zagueiros, dos laterais do Sport, que não tem muito essa característica, porque o Sander, a gente sabe que não é um jogador muito de subir ao ataque, e o Patrick está numa fase horrível há muitos meses, a gente vai falar disso mais na frente. E o Marcão também não tem essa característica de sair para o jogo, não é a qualidade dele, digamos assim. O Betinho, que é o segundo volante desse time do Sport, por mais que ele tenha a virtude de não ter medo de arriscar, ele ainda é um jogador que erra muito mais do que acerta. É um jogador que tem um índice de erro muito grande para um time que está no nível de primeira divisão, como é o caso do Sport. Então, acho que tem essa urgência ainda maior de reforçar nesse quesito, de ter um volante que saia mais para o jogo, para justamente possibilitar mudar essa transição tão lenta do Sport, que já tem sido um calo há muito tempo nessa equipe. No caso de ontem, como não tinha nenhum reforço à disposição, como não foi contratado ainda nenhum jogador para assumir esse papel, eu acho que cabia sim utilizar o Gustavo, que é um jogador que tem entrado muito bem nos jogos, que tem pedido passagem, que tem se destacado, tem chamado a responsabilidade e sido um destaque positivo, até mesmo em partidas onde ninguém consegue fazer nada. Congelou o homem. Os jogos mais burocráticos estão... Luquinha, peraí, Luquinha, opa. Deu uma congeladinha aí. Rebobina a fita em 10 segundos e fala de novo, por favor, que deu uma congelada. Você ficou assim, ó. Beleza. Tá travando aqui.